Parece que eu estava adivinhando. Nessa última aula que tivemos junto, fizemos o trabalho aí efetivamente de o coronavírus, o impacto nos contratos de trabalho. Aí é aquela importância do que nós já havíamos conversado, né, a respeito do prevencionismo. Vocês vejam, a nossa aula é de saúde e segurança no trabalho, vocês vejam em poucas semanas como tudo mudou, né, como efetivamente tudo mudou. Então, reiterando, né, parece que eu estava, até parecia que eu estava prevendo o que ia acontecer. É nessa linha que a gente efetivamente tem que planejar, né, a nossa saúde e segurança do trabalho, sempre com caráter prevencionista. Sempre com caráter prevencionista. E reiterando, né, vocês vejam, em poucas semanas, da nossa última aula para cá, deve ter sido aqui 2 semanas, como tudo efetivamente mudou. Né? Olha o impacto disso mundialmente. Mas, enfim, é vida que segue, efetivamente temos que tocar as nossas aulas. As nossas aulas agora serão por esta metodologia, né, à distância, mas não deixa de ser uma aula bem dada, ok? Tenho certeza que todos vocês, ao final, gostarão. Vocês já tiveram com algum professor esta aula ou eu estou sendo o primeiro? É, primeira vez. Pelo menos pela segunda. Primeira vez? Primeira vez. Que ótimo. Então, vocês vão ver que será extremamente produtivo, ok? E a gente vai se encontrar semanalmente no modelo de aula. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Deixa eu pôr aqui, ativar modo de todos. Vamos lá, dando início aí à nossa aula do que a gente viu, dando continuidade do que a gente já tinha visto. Hoje o nosso tema da nossa aula são os programas de saúde e segurança do trabalho. Nós já fizemos um resumo da unidade 1 inteira, que foi o trabalho que vocês entregaram para o Danilo e o Danilo acabou entregando para mim. E a gente começa aí com programas de saúde e segurança do trabalho. Um tema de extrema relevância, principalmente nos dias de hoje, né? Com essa pandemia. Vocês imaginem vocês aí à frente do RH de uma empresa, quais seriam os programas que vocês teriam que implantar? Veja o tamanho da responsabilidade, né, que o profissional de RH tem que ter, né, para saber lidar com essa situação, ok? Onde o mundo inteiro está apreensivo, onde o mundo inteiro está enfrentando essa pandemia, as empresas, né, estão sem exercer a sua atividade profissional, ok? Imaginem só, e aquelas que estão exercendo ainda que com poucos funcionários, perfeito? Imagine a ideologia que a gente tem que ter relacionado aí a programas de saúde e segurança do trabalho. Esses programas de saúde e segurança do trabalho valem tanto para uma pequena empresa que tem apenas um único funcionário, como uma empresa que tenha efetivamente muitos funcionários, né? Então, todos os programas de saúde e segurança no trabalho, eles têm que ser aplicados independentemente do porte da empresa. Reiterando, seja uma empresa pequena, seja efetivamente uma empresa grande, nós teremos que efetivamente aí ter os programas de saúde e segurança no trabalho. Tudo bem? Nessa linha, a gente vai analisar cada um desses programas, só um minutinho, vai analisar cada um desses programas e ver efetivamente como eles devem ser aplicados aí no cotidiano das empresas.
Elinéia, ia te pedir, por gentileza, para você deixar seu telefone mudo, seu áudio mudo, melhor dizendo, porque a todo momento eu estou tentando aqui ativar o mudo. Então, por gentileza. Obrigado. Nessa linha, o que consiste, né? O que são os programas de saúde e segurança do trabalho que estão elencados lá na unidade 2 do nosso AVA, ok? Que vocês, obrigatoriamente, têm que acompanhar a disciplina por lá e tem que fazer as atividades diagnósticas que estão lá no AVA. Por gentileza, não esqueçam disso, por favor, tá? Então, reiterando, a partir desta semana a gente vai ter as aulas online, não só comigo, mas com todos os professores, é norma da instituição. Então, por gentileza, sigam as aulas online. Cada professor dará a sua aula no seu horário de aula, tá? Cada professor com a sua disciplina. Então, favor acompanhar. Voltando, o que consiste, né, esses programas de saúde e segurança no trabalho? Tá? O que consiste isso na organização? O que consiste isso na instituição? Ele consiste nas organizações de processos e análises que tem como meta a proteção, né, do empregado contra acidentes e doenças ocupacionais. Então, na verdade, o caráter é prevencionista, né, desses programas de segurança e saúde no trabalho. A ideia é o caráter prevencionista para que a empresa futuramente não venha, né, e a gente já conversou até bem a respeito disso, não venha sofrer uma ação onde um empregado, o colaborador, venha pleitear, né, dizer que ele efetivamente ficou adoecido no meio ambiente do trabalho ou que ele foi acometido de alguma doença ocupacional também nesse ambiente do trabalho. Porque se assim for, efetivamente o empregador será responsável por isso. A gente já conversou e reiterando, né? Nós comentamos, inclusive, daquelas pensões mensais, vitalícias, onde a expectativa de vida do brasileiro, né, é de 75 anos. Se a pessoa sofre um acidente ou uma doença, ou contrai uma doença ocupacional no meio ambiente do trabalho, o empregador é responsável. Então, na verdade, esses programas de proteção à saúde e segurança do trabalho servem para minimizar riscos, né? Que efetivamente a gente tenha um ambiente do trabalho livre dessas intempéries de doença e acidentes. Mas não podemos nos esquecer, né? Principalmente no Brasil, então a gente tem que sempre lembrar isso, não podemos nos esquecer, que o Brasil é recordista em acidentes do trabalho. Aí cabe a nós, né, tendo em vista que a gente vai estar na linha de frente de um departamento de recursos humanos, incutir essa ideia desse caráter prevencionista. Então, esses programas de observação obrigatório para as empresas, né, de observância obrigatório para as empresas, tem que ser aplicado, eles não podem ser esquecidos. E olha, meus amigos, digo para vocês, entendeu? Muitas empresas esquecem desse caráter prevencionista. Mas muitas delas, não é pouca não, muitas empresas. Então, cabe a nós ter essa visão e incutir essa ideia no empresariado desse caráter prevencionista. Então, efetivamente, esses programas de saúde e segurança do trabalho são de extrema relevância, principalmente para o profissional de RH, profissional de recursos humanos. É vocês que, obrigatoriamente, são os profissionais qualificados, né, que terão que efetivamente difundir esta ideia dentro das empresas. Obrigatoriamente. É vocês que terão que difundir essa ideia. Já reitero, e a gente conversou a respeito disso, né? É uma obrigação legal. Muitas das empresas não conhecem as normas regulamentadoras. Muitas das empresas não conhecem as normas regulamentadoras. E o profissional gabaritado e qualificado são vocês. Então, a gente tem que ter essa visão prevencionista,
temos que ter essa visão prevencionista e fazer essa difusão, né, desse caráter prevencionista, essa difusão de ideias, obrigatoriamente. Tudo bem? Então, eu peço a gentileza, né, que a gente acompanhe aí todo o material do AVA, perfeito, que a gente faça as atividades diagnósticas do AVA, perfeito, e que efetivamente a gente tenha esse caráter prevencionista, perfeito? Entendeu isso, que a gente já vem discutindo isso, né, durante longa data, nas aulas, a respeito desse caráter prevencionista. A saúde e segurança do trabalho é de extrema relevância. Perfeito? A gente não pode ter, né, um país de adoecido e de acidentados. E eu já até falei desse exemplo para vocês, né? Mas convém relembrar de novo. Se eu disser para vocês, olha, efetivamente um avião acabou, né, de cair, tinha 200 pessoas a bordo, faleceu todo mundo, ok? Sem nenhum sobrevivente. Nossa, vai ficar todo mundo estarrecido, todo mundo efetivamente consternado com essa situação, que terrível. A mídia nacional e a mídia internacional vai falar a respeito deste acidente, né? Com esta aeronave que não teve nenhum sobrevivente a bordo. 200 pessoas vieram a óbitos. Mas, estranhamente, né, isso está, inclusive, no site da Previdência Social. Estranhamente, 200 pais e famílias não voltarão para suas casas em decorrência de acidentes do Professor, foi um mudo para vocês? O professor tá no mudo. Olá. Estão me ouvindo ou não? Agora sim. Né? Então, parece que isso não surte qualquer efeito. Né? Parece que isso não surte qualquer efeito. Então, a gente tem que ter esse caráter prevencionista, temos que ter esse caráter prevencionista, perfeito? E isso vai de encontro com o que efetivamente a gente está estudando, os programas de saúde e segurança no trabalho. Tudo bem? Vamos estudar cada um deles. Então, nesta sessão que a gente está estudando, né? Eles são de caráter obrigatório para todas as empresas. Então, como eu já disse, os programas de saúde e segurança do trabalho, eles são de caráter obrigatório para todas as empresas. Perfeito? E quais os programas que a gente tem de saúde e segurança no trabalho? Qual é o programa que a gente tem? Nós temos o PPRA, ok? Programa de Prevenção e Risco, ou Programa de Prevenção e de Risco Ambiental. Nós temos o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nós temos o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nós temos o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Perfeito? Temos o AMT, a gente vai ver cada um desses, o PPCI, o PPR, o PCA e assim vai. Então, obrigatoriamente, a gente tem que seguir na íntegra esses programas de saúde e prevenção ocupacionais. Reitero, dizendo a vocês, tendo a empresa um único funcionário ou tendo a empresa diversos outros inúmeros funcionários, efetivamente isso tem que seguir à risca. Tudo bem? Os programas de saúde
e doença ocupacional. A gente vai ver agora cada um desses que eu acabei de mencionar, perfeito? O primeiro deles, Programa de Prevenção de Risco Ambiental, o famoso PPRA. Para que serve o PPRA? Consiste na análise minuciosa dos agentes e riscos do ambiente de trabalho, que possam causar algum tipo de acidente ou doença ocupacional. Os riscos podem ser ruídos, vibrações e radiações. Químicos, podem ser os gases, vapores, poeira e pó, e biológicos, bactérias, fungos e vírus. Então, esses são os programas, o PPRA é este programa de prevenção de risco ambiental. Então, quando a gente estiver dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da empresa, a gente tem que ter esta visão, perfeito, se efetivamente nós estamos tendo caráter prevencionista. Você vê que aqui fala de risco físico, ruído. O ruído pode gerar aí uma insalubridade, um adicional de insalubridade por ruído. Nós temos aí os agentes químicos, que são os gases e vapores, poeira, pó e assim vai. E a gente tem ainda os riscos biológicos. Riscos biológicos hoje nem se falam, né? Que são as bactérias, fungos e vírus. Então, fica imaginando, né, um hospital hoje, tal como o da Prevent Senior, que foi efetivamente embargado em decorrência de um vírus. Vocês imaginem como é que fica, né, a reputação desse hospital, que ele efetivamente é voltado a idosos. Como é que fica a reputação desse hospital sendo embargado? Com a ideologia que 79, né, idosos faleceram lá em decorrência de um vírus. Se a gente está falando efetivamente que o grupo de risco em decorrência do coronavírus são os idosos, ele tem um hospital efetivamente só de idosos, um pegou 79 e vieram a óbito lá. E, consequentemente, o hospital foi embargado. Nessa linha onde eu quero chegar, vocês imaginem, né, a responsabilidade, a imagem desse hospital perante a sociedade, como é que fica, se fica comprometida ou não. Vocês imaginem aí a pessoa do recursos humanos, né, nesse caráter prevencionista que a gente vem conversando, perfeito? Como efetivamente tratar disso da melhor forma possível. Um dos documentos que esse hospital deverá ter em decorrência dos óbitos que ocorreram, né, é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Obrigatoriamente. O Ministério, né, da Saúde, com certeza, fez o pedido do primeiro documento, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou famoso PPRA abreviado, que consiste nada mais, nada menos do que uma análise dentro do ambiente de trabalho, quais são os riscos que aquele ambiente de trabalho está efetivamente suportando. Então, a partir do momento que a gente entra aí dentro de uma empresa, a gente já tem que fazer essa análise pormenorizada se esse ambiente do trabalho é um ambiente saudável ou se ele corre algum risco. A gente tem que sempre ter, né, um caráter crítico desse ambiente de trabalho. Sempre tem que ter. E o profissional que vai entregar esse documento PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, no mais das vezes é um engenheiro do trabalho. Então, vocês, de recursos humanos, têm que estar linkado com o engenheiro do trabalho e solicitar esse documento periodicamente para ele. Porque as empresas mudam de layout, as empresas mudam, né, de maquinário, mudam de localidade.
mudam de prédio, a gente precisa saber se essa localidade, este prédio, está correto, perfeito? Se ele tem um programa de prevenção de riscos ambientais. Pode ser, inclusive, pessoal, o setor administrativo numa empresa. Pode ser, inclusive, um setor administrativo numa empresa. Ergonomia, por exemplo. Será que efetivamente a cadeira que eu sento, será que efetivamente o monitor para qual eu estou olhando, ele pode me trazer algum malefício para a minha saúde? Será que efetivamente a estrutura, né, na qual eu estou trabalhando, ela é segura? Toda essa análise compete a vocês. E a emissão do documento compete ao engenheiro do trabalho. Então, a gente tem que olhar para o nosso ambiente de trabalho, perfeito, e ver se consta risco. E eu já disse, o risco de qualquer seara. Quando a gente fala de risco biológico, né, bactéria, fungos e vírus. Pergunto para vocês, tem um escritório de advocacia, será que hoje, minha sala de reunião, né, tem algum risco biológico? Se a gente fizer uma análise, será que ela tem algum risco biológico? Poxa, eu atendo inúmeros clientes com essa pandemia de coronavírus, perfeito? Existe sim um risco biológico de alguém vir contaminado, assintomático, e passar para mim e passar para os meus colaboradores que estão aqui dentro do meu escritório. Então, eu tenho que fazer a mudança desse documento PPRA. Como é que seria a limpeza da minha sala de reunião? Como é que seria a limpeza, né, da minha mesa de reunião? Como é que seria a tratativa com os meus colaboradores perante o cliente? Será que eu deveria usar máscara ou não? Será que eu deveria usar luva ou não? Tudo isso a gente efetivamente tem que analisar, obrigatoriamente. Então, vocês vejam que mudando o cenário da empresa, há que se falar também na mudança do documento, do famigerado PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Obrigatoriamente, a gente tem que fazer esta mudança. Perfeito? Então, finalizamos aqui o primeiro documento, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É olhando para a estrutura, olhando para a empresa, ver se tem agente, né, físico, químico ou biológico, se tem um risco físico, químico ou biológico. Temos que fazer essa análise pormenorizada? Sim. Perfeito. E, ó, acidentes não acontecem por acontecer, existem responsabilidades e existem responsáveis. A gente conversou isso e eu vou levar esta bandeira até o final das nossas aulas, tá? Acidente não acontece por acontecer, existe responsabilidade e existe responsáveis. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tudo bem? Passando aí para o segundo programa, né, de prevenção de saúde e doença ocupacional. Nós estamos falando aí do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Então, primeiro PPRA, segundo PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É um programa obrigatório, segundo a norma regulamentadora número 7. Então, a norma regulamentadora número 7, e vocês têm que conhecer essas NRs, trata aí do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O objetivo do programa, né, é realizar um levantamento precoce de possíveis doenças ocupacionais. Então, ele já toda vez que a gente falar de segurança e medicina do trabalho, a gente tem que sempre falar da palavra prevenção. Então, para evitar maiores riscos, a gente trabalha no caráter prevencionista. E o PCMSO, que vem regulamentado na ENR número 7, a norma regulamentadora número 7, ele vem fazer um levantamento. Qual é, né, os profissionais que trabalham comigo? Quais são os riscos
ocupacionais que essas pessoas têm. Perfeito? São realizados exames admissionais, os exames periódicos, os exames de retorno ao trabalho, mudança de função e o demissional. Tudo isso, todos esses exames, o admissional, o periódico de retorno ao trabalho, de mudança de função e o demissional, estão atrelados ao PCMSO, ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Todos eles, perfeito? Estão atrelados aí ao Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Expliquei, né, exemplifiquei para vocês, e reitero, o cidadão foi contratado para ser ajudante geral. Perfeito? Carregar caixas aí numa transportadora. Carregar caixas aí numa transportadora. Foi contratado para carregar caixas, só que ele tinha problemas no coração. Quem tem problemas no coração pode carregar peso? Jamais, em hipótese nenhuma. Carrega a caixa para lá, carrega a caixa para cá, carrega a caixa para lá. Repentinamente, o cara cai duro no meio do pátio da empresa, veio a óbito. Ok? Quem errou isso? Médico do trabalho. Será que a empresa tinha aí um PCMSO e fez um exame admissional a contento no momento desta contratação? Será que ele fez? Nós sabemos que tem exame admissional de R$50 e tem exame admissional de R$800. Empresa sempre vai querer ir, perfeitamente, pelo valor mais econômico. Só que agora, como é que fica uma situação crítica dessa, onde um pai de família foi a óbito, um acidente do trabalho típico, acontecido dentro do meio ambiente do trabalho, e agora a empresa terá que ser responsabilizada. Segundo documento, depois do PPRA, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A empresa deverá ser responsável por isso. Aí vamos ter que saber como é que se deu, né, efetivamente, a cobertura desse programa. Será que foi feito? Será que há esse controle? Será que os colaboradores que trabalham na minha empresa se preocupam com doença? Será que são tabagistas? Será que são diabéticos? Será que tem pressão alta? Eu preciso, dentro da minha empresa, né? Tratar desse assunto. Eu preciso ter um controle dessas pessoas. Senão, como é que faz uma pessoa que vai trabalhar em altura e tem diabetes, por exemplo? Imagina essa seguinte situação, Fátima. A pessoa vai trabalhar em altura e tem diabetes. Numa dessa, está trabalhando na altura, tem uma queda de glicose, cai de lá, vem a óbito. Responsabilidade da empresa. Então, na verdade, para que a empresa tenha este caráter prevencionista, ela tem que ter esse programa de controle médico e saúde ocupacional dos seus funcionários. Uma empresa que é séria, ela faz esse controle. Pô, qual é o público, né, que compõe efetivamente a minha empresa? Eu preciso saber a respeito disso. Tudo bem? Então, falamos do PPRA, estamos falando dos programas de saúde e segurança do trabalho. Falamos do PPRA e agora falamos do PCMSO. Agora vamos Pode tirar uma dúvida? Deixa eu terminar aqui, aí eu passo para vocês. Pode ser? Ok. Vamos falar agora do PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, ok? O que vem a ser o PPP? Nada mais é um documento que organiza aí as informações gerais do empregado. Descrevem a sua função, os riscos, a que ele está exposto. É um histórico da vida laborativa dele. Na verdade, todo empregado, quando é demitido, perfeito? Todo empregado, quando ele é demitido,
a empresa deveria entregar em mãos para ele o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. Este documento, ele atesta a vida laborativa daquela pessoa. Principalmente aquela pessoa que exerce, né, que trabalha em condições insalubres, por exemplo. A pessoa trabalha hoje, é uma pessoa jovem, 25, 30 anos, trabalha numa condição insalubre. Perfeito? Ele tem direito lá na frente, mas isso vai ser muito lá na frente. 20, 30, 40 anos lá na frente. Lá na frente ele vai precisar desse documento para ter direito a uma aposentadoria especial, porque ele está atrelado a um agente, ok, que seja físico, químico ou biológico, né? Ele está atrelado a um agente e ele tem direito a esta aposentadoria especial. Qual é o documento que a Previdência Social vai solicitar a ele? O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. A grande problemática é que as empresas não entregam isso aos colaboradores. Aí o que acontece? O cara é demitido, ele vai arrumar um outro trabalho, uma outra empresa. E essa empresa que ele saiu, por qualquer motivo aleatório, aí encerra suas atividades, ela fecha. Só que o cara trabalhou quando ele tinha 25, 30 anos. E agora ele tende a aposentar com 65, 70 anos. Você acha que ele vai encontrar alguém da empresa para entregar esse documento em mãos para ele? Não vai encontrar. Aí ele será prejudicado, né, no pedido da sua aposentadoria especial. Então, como eu disse, na verdade, as empresas teriam que entregar este documento em mãos aos seus colaboradores. Obrigatoriamente, teria que entregar em mãos para eles. No momento da sua demissão, ó, passar bem, está aqui seu PPP, para que esta pessoa eternamente, né, futuramente, melhor dizendo, ela possa dar entrada na sua aposentadoria especial. Se assim não proceder, perfeito, ela será prejudicada. Então, falamos do PPRA, do PCMSO e do PPP, perfeito? Que trata dos riscos para a qual essa pessoa está exposta. Tudo bem? Eu vou abrir o áudio porque um colega está com uma dúvida. E quem quiser falar comigo, eu estou à disposição. Depois a gente continua nos outros programas. Por favor, abra o áudio e fala comigo. Fala seu nome e me faça a pergunta. Rafael, eu queria saber sobre o PCMSO. É porque, na verdade, o exemplo que você deu seria mais para óbito, né? Então, é um perfil assim mais extremo. Eu queria saber se, por exemplo, a pessoa no exame admissional identificou que tinha, sobre a visão, 0,50 de graus. E aí, quando ela fez mais algum exame, e aí deu alguma divergência, se a empresa ela arca com isso ou algo do tipo. Rafael, na verdade, o que eu disse, entendeu? A respeito disso, é que eu falei que o PCMSO, ele trata de exame admissional, falei disso, de exame periódico, de exame de retorno ao trabalho, de mudança de função e o demissional. Eu só exemplifiquei, né, com o óbito. Mas, na verdade, esta gestão laborativa desses programas, elas têm que ser feitas a todo momento. Hoje eu posso estar gozando de plena saúde e amanhã não. Então, a todo momento eu tenho que ficar acompanhando, né? A todo momento eu tenho que ficar acompanhando esse quadro. Então, muitas das vezes, hoje, né? Muitas das vezes, hoje eu gozo de plena saúde, amanhã não. Por isso que o PCMSE é um programa de controle médico, já diz, né? Programa de controle médico de saúde ocupacional. É tanto no admissional, quanto efetivamente no periódico. Então, periodicamente, nós teríamos que pedir esse documento, teria que fazer esses exames aos nossos colaboradores, para incluir isso no documento. Perfeito? Então, admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e o demissional.
Perfeito. Vejam só, o exame admissional, Rafael, em especial, né? Você veja, os médicos, como é que faz um exame admissional? Deita, rola, finge morto, mostra a língua, tira a pressão, tchau, você está apto. Poxa, a hora que você coloca, né, no exame admissional aquela setinha apto, a consequência jurídica disso é simplesmente o que você está dizendo? Que a pessoa está apta para exercer a atividade laborativa dela, que ela não tem qualquer doença pré-existente, que ela não tem nada. Lógico, se vier a ocorrer, consequentemente, se vier a ocorrer alguma coisa dentro da empresa, respondendo a sua pergunta, a empresa tem que ser responsável. Agora, pergunto para vocês, fora o admissional e fora o demissional, a empresa faz periódico? Poucas empresas. Fazem de retorno ao trabalho? Poucas empresas. Fazem de mudança de função? Poucas delas. As pessoas mudam de função, mudam de localidade, perfeito? Não é feito qualquer exame nesse sentido. Aí acaba trazendo a problemática da responsabilidade da empresa, perfeito? É isso que vocês, né, não devem deixar acontecer. E como eu disse, esses programas de controle médico e saúde ocupacional, e aqui a gente já só falou de 3 até agora, eles são de requisito obrigatório, de cumprimento obrigatório, perfeito? A grande problemática é que as empresas não têm conhecimento, não é difundido, né, esse conhecimento para as empresas, perfeito? E depois a empresa tem que suportar um ônus muito enorme. Veja aí, vocês podem, a maioria de vocês eu acredito que já tenha passado por isso, de um exame admissional simplista, né? O médico muitas das vezes nem olha para a sua cara. Então, aonde eu quero chegar com esta fala toda? Vocês vejam que tem muitos, né, métodos prevencionistas. Tem muitos métodos prevencionistas. São poucos não, são muitos. Bastasse que as empresas cumprissem o que determina a legislação na íntegra. Bastasse isso. Mas é o que não ocorre. Perfeito? Acabam não cumprindo. Eu sei que vocês que estarão aí à frente do RH, né, das empresas, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, vocês farão cumprir isso, perfeito? Como eu já disse, isso numa reunião, vocês têm que demonstrar a consequência que isso acarreta. Isso tem que ficar bem claro, a consequência jurídica que isso acarreta. Tudo bem, Rafael? Respondi a sua pergunta, tá ok? Dos demais? Alguém tem mais alguma dúvida? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, professor. Eu já entendi, obrigado. Tá bom. Dando continuidade, falamos do PPP, né, do Perfil Profissográfico Previdenciário. Vamos falar agora do LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Professor Marcos, por que o senhor está falando muita sigla? PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT e assim vai. Porque no jargão corporativo dentro da empresa, a gente não vai ficar falando, o Programa Médico de Saúde, de Controle de Saúde Ocupacional. A gente fala, e o PCMSO, e o PPRA, e o LTCAT, e o PPP. A gente abrevia para ser mais fácil. Então, comecem a se familiarizar com estas siglas, né? E saibam o que ela representa, ok? Dentro do ambiente laborativo, porque a gente sempre se reporta a elas com sigla. É muito mais fácil. Né? Você vai falar de um LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. É muito longa a frase, né? Cadê o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho? É mais fácil falar, cadê o LTCAT? Estou sofrendo aqui uma fiscalização de um auditor do trabalho e ele quer o LTCAT agora. E vai vir desta forma. Por favor, providenciar o LTCAT. O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Que a gente ainda não falou dele, vai falar dele agora. O que é o LTCAT? É um laudo para documentar
agentes que possam ocasionar acidentes de trabalho ou doenças nos empregados. Com foco principal em avaliar a possibilidade de o ambiente de trabalho gerar insalubridade aos envolvidos com a tarefa. Então, a gente quer saber o laudo técnico, né? Quer saber o seguinte: há agentes insalubres dentro desse ambiente do trabalho? O laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Há agente insalubre? Tem insalubridade? Está muito calor? Está muito frio? Tem muita iluminação? Não tem muita iluminação? Perfeito. Tem agente químico, poeira? Tem agente biológico? Será que tem muito vírus? Será que tem muita bactéria? Qual é o local que eu trabalho? Então, ele faz um laudo técnico desse ambiente do trabalho, para ver se esta pessoa terá direito à insalubridade ou não. De repente, o departamento que aquela pessoa trabalha, né, é um ruído simplesmente enorme. Poxa, eu já tenho que fazer um trabalho prevencionista para uso do protetor auricular. Perfeito? Mas ao usar o protetor auricular, ele tem que ter treinamento, não é só usar, não é só entregar, melhor. Entrego o protetor auricular ao colaborador e assim ele está protegido. Quem disse isso? A gente teve até um caso bem semelhante, entendeu? Que a pessoa foi entregue os protetores auriculares e não teve treinamento. Aí o cara com a mão cheia de graxa. Trabalhava numa empresa que o ruído era enorme. Ele trabalhava fazendo manutenção em máquinas. Poxa, a mão cheia de graxa, ele pegava o protetor auricular e enfiava isso dentro da outra orelha, né? Porque você comprime e ele expande dentro do ouvido para não entrar o som. No que ele fazia isso, ele estava enchendo de graxa, enchendo de produto químico dentro do ouvido. Chegou uma hora que ele ficou surdo. Aí ficou nessa discussão. Poxa, ele ficou surdo usando o protetor auricular? Sim, porque foi entregue para ele? Sim. Mas foi dado treinamento para ele usar corretamente? Não. Então, a pessoa primeiro tem que lavar todas as mãos, deixar ela sem qualquer resíduo, tem produto específico para isso, para depois usar o protetor auricular. E toda vez que ela precisar ouvir alguém ou falar com alguém que ela precisar tirar o protetor auricular, tem que se fazer a troca desse equipamento, desse produto. Não era o que estava acontecendo. Então a pessoa enfiando lá graxa, pô, não deu outra alternativa a não ser essa pessoa ficar surda. Então, muitas das vezes, o laudo técnico aqui das condições ambientais de trabalho, ele opina, né, se a gente tem aí dentro desse ambiente de trabalho a insalubridade. O que a gente pode fazer para minimizar este risco? Perfeito? O que a gente pode fazer? Né? E tudo efetivamente está atrelado aí a custo, a visão corporativa da empresa, mas quem efetivamente tem que ter esse conhecimento é vocês. Tudo certo aí com o laudo técnico das condições ambientais de trabalho? Perfeito? Então, reiterando, PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT, de cumprimento obrigatório. As empresas têm que ter esta documentação na sua empresa, obrigatoriamente, não facultativamente. Perfeito? É vocês que têm que incutir, que têm que disseminar esse conhecimento para essas empresas. São vocês, gestores de RH. É para vocês que a gente se reporta. Chegou um auditor fiscal do trabalho na empresa. Você acha que o médico do trabalho vai estar lá? Não. Você acha que o engenheiro do trabalho vai estar lá? Não. A maioria dessas pessoas são terceirizadas. Primeira pessoa a quem ele vai se reportar são vocês, por gentileza. Quero PPRA, PC... e é tudo junto, tá? Não é individual. Quero toda essa documentação. PPRA, PCMSO, PPP, LTCAT.
Imagina se vocês não têm conhecimento disso, chegar para ele, o que você está me falando? Não sei o que é um PPA, o que é um PCNSO, o que é um PVP, o que é um LTCAT, eu não desconheço isso. As multas por infração a esses dispositivos são extremamente altas e são multiplicadas pela quantidade de funcionários. Então, a multa mais branda que se tem está em torno de R$3.000. Só que a empresa tem 10 funcionários, então é 3.000 vezes quantidade de funcionários, vezes 10 funcionários. Aí a gente está falando de R$30.000. Perfeito? E essa matemática prevalece em decorrência da quantidade, efetivamente, de funcionários que a empresa tem. Você tem multa de 3, de 5, de 10, de 15, de 20, e assim, e vai embora. Sempre multiplicado pela quantidade de funcionários. Nessa linha que a gente está conversando, o empresariado, né, o mundo corporativo tem que olhar para vocês e ver vocês como receita e não como despesa. Por isso que é aquela situação que eu comentei com vocês, quem quer ganhar 1.500, quem quer ganhar 3, quem quer ganhar 80.000. Perfeito? Tem que se ter conhecimento disso, isso é um produto vendável. Né? Falar, olha, eu vou fazer todo este trabalho, né? Todos esses programas de prevenção e saúde do trabalho. E vou te mostrar alguns casos específicos que teve condenação da empresa pelo não cumprimento. Perfeito? E olha que esse cumprimento ele é obrigatório para as empresas e não facultativo, como eu já disse. Tudo bem, meus amigos? Vamos para o quarto programa, quer dizer, para o quinto, né? AMT, Análise Macroergonômica do Trabalho. Análise macroergonômica do trabalho. Qual é a finalidade deste programa? É um tipo de intervenção ergonômica que tem por característica principal considerar todo o contexto técnico como contexto organizacional. Então, essa análise macroergonômica do trabalho, ela vai analisar, será que a pessoa está sentada numa postura correta? Numa postura ereta? Será que esta pessoa tem um distanciamento, né, da visão dela ao monitor? Será que a cadeira que esta pessoa senta é a mais correta? Vocês, quando forem, parece incrível, né? Mas quando o pessoal de compras vai fazer compras de mobiliário de empresa, ele tem que se reportar ao RH. Sim, ao RH. Porque tem norma regulamentadora, ok? A respeito dessa análise macroergonômica do trabalho. Não é qualquer cadeira que você pode comprar, não é qualquer mesa. Perfeito? Computador hoje tem os raios que são azuis, né? URV, azuis, que diminuem efetivamente esses raios que saem aí do monitor que a gente tem. Então, obrigatoriamente, a empresa tem que seguir isso. Então, o auditor fiscal do trabalho vai pedir, cadê o AMT aqui? Onde essas pessoas estão sentadas? Perfeito? Qual a distância que se tem que ter entre o monitor e, efetivamente, a visão? Será que tem descanso para punho? Será que temos descanso para punho para quem trabalha com computador, com mouse? Será que temos isso? Então, essa análise macroergonômica do trabalho, perfeito? Isso a gente tem que ter. Isso a gente tem que ter. Obrigatoriamente. Perfeito? Essa documentação. Então, por favor, PPRA, PCNSO, PPP, LTCAT, o AMT, né? A gente tem que ter tudo isso em mãos. Vocês sabem, e eu até exemplifiquei, né? Na nossa última aula,
aquela moça que ficou paraplégica, ok? De sentar numa cadeira maior, né? De sentar numa cadeira mais alta, melhor dizendo, e fazer esse trabalho de ida e vinda. Acarretou sérios problemas na coluna dela. Sérios problemas na coluna dela. Mas não foi pouco, não. Foram sérios problemas na coluna dela. Você vê, levou ao cúmulo de ela ficar numa cadeira de rodas. Perfeito? Por causa, veja onde pode chegar isso. Por causa de uma cadeira, a pessoa ficar numa cadeira de rodas, uma moça de 30 anos, é no mínimo ilógico isso. É no mínimo ilógico. Então, onde eu quero chegar com esta minha fala? Não é qualquer mobiliário, né, que a gente vai comprar para as empresas. Não é qualquer mobiliário. Tem mobiliário específico para ser comprado. Perfeito? Tem mobiliário específico para ser comprado. Então, não é qualquer coisa. E tem que se ter o documento deste mobiliário. O documento desse mobiliário é o AMT, que é a Análise Macroergonômica do Trabalho. Tem que se ter esse documento. A empresa tem que ter um dossiê com todos eles. Perfeito? Com toda essa documentação. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Daqui até aqui? Não? Então vamos dar continuidade. Vamos falar aí do PPCI. Né? Vamos ao MT. Calma aí. PPCI. É bastante sigla, hein, para decorar. Na verdade, na prática, nós temos que ter um checklist com toda essa documentação. Na prática, a gente tem que ter um checklist com toda esta documentação para passar isso para a empresa e acompanhar isso muito de perto. Então, a gente tem que ter isso, ok? Meio checklist, vai conferindo e vendo se está tudo certo, se não está faltando nenhum deles. O PPCI, Programa de Prevenção e Proteção contra Incêndio. Programa de Prevenção e Proteção contra Incêndio. O que consiste isso? Compreende a instalação e manutenção de todas as estruturas de combate a incêndio, né? Como extintores, hidrantes, placas de sinalização, portas corta-fogo, saídas de emergência e assim vai. Perfeito? Então, o programa de prevenção contra incêndio também é obrigatório para todas as empresas. Aí a gente sempre tem a ideia, né, que empresa dificilmente vai pegar fogo. Às vezes a gente tem essa inocência, né? Será que uma empresa pega fogo? Assim é difícil. E eu vou me dar para vocês como exemplo. No ano de 2015, melhor dizendo, finalzinho de 2015, início de 2016, fui fazer uma viagem, mandei instalar ares condicionados na minha casa e saí para a viagem. Perfeito? No que eu saí para a viagem, o pessoal deixou os ares condicionados ligados para ver se estava tudo funcionando certinho. Então eu saí numa sexta-feira e retornei numa segunda. Cheguei em casa, eu, minha esposa e meu filho. Meu filho tinha menos de ano de idade, ele devia ter uns 8 meses, porque ele nasceu em março. Isso foi no começo de janeiro. Perfeito? Olha, parece que foi Deus. Deu tempo de eu colocar ele na cama, e na cama de casal, em cima tem um ar-condicionado. Eu saí para trabalhar, minha mulher ficou em casa. O cara que instalou o ar-condicionado, ele não colocou um instrumento que chama disjuntor, né? Quando aquece demais, tem que desligar. O que aconteceu? Aquilo esquentou demais, perfeito? E o ar-condicionado nada mais é, se você desmontar ele, é uma resistência, igual a resistência do chuveiro. Ele esquentou demais, aquilo virou uma bola de fogo, efetivamente. Derreteu o plástico, caiu na cama e pegou fogo. E aí o que aconteceu? O meu filho estava na cama, mas tinham colocado ele, a mulher, a cuidadora dele, tinha colocado ele para dormir no chão,
com medo que ele efetivamente caísse da cama. Sorte! Porque pegou fogo no colchão, do colchão pegou fogo na cozinha, pegou fogo na cortina. Minha mulher estava na cozinha, viu aquele fogaréu, saiu correndo, pegou o moleque, foi para a rua, pediu ajuda para os vizinhos pegaram o colchão pegando fogo, em vez de jogar pela janela, me tiraram por dentro da casa. O que aconteceu? Aonde foi passando, foi efetivamente pegando fogo. Que pegou fogo na cortina, que pegou fogo no móvel, que pegou fogo na televisão, que pegou fogo no sofá. Resumindo, pegou fogo na casa inteira. Eu nunca pensei que pudesse ocorrer um incêndio na minha casa. Juro para você, falei, pode até cair um avião e destruir a casa inteira, mas pegar fogo, jamais. Pegou fogo na casa inteira. Até as paredes que são revestidas de tinta, ela também pega fogo, ela também é inflamável. Resumindo, pegou fogo em tudo, perdi tudo, as minhas televisões derretiam assim, ó, viraram gotas de água, perfeito. Derreteu-se tudo, né, nessa linha. Resumindo, perdi tudo, morei durante muitos meses em flat. Aí, nesta linha, você fica pensando, quem vai acreditar, vocês, meus alunos, estão com 19 alunos aí assistindo a minha aula, quase que a classe inteira, estou feliz por isso. Quem vai acreditar que um dia a casa de vocês pode pegar fogo? Passa isso pela mente da gente? Jamais. Em hipótese alguma. Jamais. A gente vai pensar que a nossa casa vai pegar fogo. Como eu também não pensava. E olha o que aconteceu. Perdi minha casa e perdi tudo que tinha dentro. Tudo. Fiquei somente com a roupa do dia que eu estava no corpo. Nada mais do que isso. Porque depois chamaram os bombeiros. O bombeiro não quer saber. Ele ligou a mangueira lá com aquilo pegando fogo, molhou tudo, estragou tudo, mandei chamar a caçamba e levei embora. Então, na verdade, eu estou falando tudo isso e estou exemplificando, né? Por esse PPCI, Programa de Prevenção de Proteção contra Incêndio. Programa de Prevenção contra Incêndio. Perfeito? Que toda empresa deve ter, lógico. A empresa trabalha com inúmeros funcionários. Ela tem que saber a quantidade de energia elétrica, quantas máquinas, né, efetivamente serão utilizadas, quantos computadores, da parte da produção, da parte administrativa, quantos computadores, da parte da produção, qual a quantidade de magnários, a rede elétrica comporta uma carga nesse percentual, uma carga de energia nesse percentual, ou isso pode vir a ocasionar um curto incêndio e trazer problema para todos que efetivamente estão na empresa. Contanto, exemplificando um outro exemplo bem legal, vocês sabiam que a maioria dos prédios da Avenida Paulista, a maioria deles, no térreo desses prédios há um gerador. Porque se acabar a energia, perfeito, para que não se pare elevadores e que continue com luz, com iluminação, com energia, até as pessoas desvaziarem o prédio. Só que para esse gerador funcionar, ele precisa de um tonel enorme de combustível. E é uma discussão muito complicada, né, na justiça, inclusive, se esse tonel de combustível pegar fogo no térreo ou no subsolo do prédio e subir, como é que as pessoas saem de lá? Será que essas pessoas que trabalham em edifícios, que tem um gerador com um tonel de combustível, com um tanque de combustível simplesmente enorme, perfeito, efetivamente precisam, poderiam receber, desculpem, insalubridade, eles estariam num ambiente insalubre? É um ambiente perigoso? Não é um ambiente perigoso? Com certeza, as empresas que estão lá têm que ter esse documento. Plano de prevenção e proteção contra incêndio. Obrigatoriamente. A Avenida Paulista é um exemplo clássico disso. É um exemplo clássico disso. Tudo bem, meus amigos? Perfeito? Vamos falar do PP. Alguém tem alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Não? Então vou continuar falando.
PPR. Né? O que vem a ser o PPR? Programa de proteção respiratória. Programa de proteção respiratória. Com uma meta muito específica, o PPR é obrigatório para empresas em que empregados ficam submetidos a material em suspensão à saúde, em especial ao sistema respiratório. Aí precisamos verificar se a empresa para a qual nós estamos trabalhando, né, se ele tem esse PPR, o Programa de Proteção Respiratória. Perfeito? A poeira no ambiente do trabalho é simplesmente terrível. Perfeito? Se a gente... É que vocês nunca participaram, né, de uma autópsia de alguém. Pessoas que trabalham aí em ambientes que são totalmente poluídos, quando se abre um pulmão dessa pessoa, pelo amor de Deus, a gente fica pensando como é que essa pessoa sobreviveu a tudo isso, né? Vejam nós, a gente não fizer uma limpeza na nossa casa e assim vai, você veja só a quantidade de poeira que gera. Vocês imaginem isso num ambiente laborativo. E num caso mais grave, eu já tratei até com vocês da sílica, lembram-se disso? Que a sílica, quem mexe com sílica desenvolve, né, uma doença chamada silicose, pelo uso indiscriminado da sílica. E sílica todos vocês já tiveram contato. Sílica todos vocês já tiveram contato, sem exceção. Comprou aí um sapato, vem aquele sachêzinho, né, escrito sílica. Só que ali está em pequena quantidade. Perfeito? Se você tiver contato excessivo com sílica, você vai sofrer de uma doença chamada silicose, que afeta diretamente o sistema respiratório. Perfeito? Então, a gente tem que ter esse programa também, programa de proteção respiratório, obrigatoriamente. Nessa linha, vejam aí quantos documentos uma empresa tem que ter. Ligada à saúde e doença, né, ocupacional. Vejam aí quantos documentos. Não é pouco não, são muitos documentos que a empresa tem que ter. Perfeito? Vamos para o outro, que é o PCA, tá? Programa de Conservação Auditiva. Programa de Conservação Auditiva. O PCA é um programa específico que deve ser conduzido em ambiente onde o trabalhador possa estar exposto a condições que prejudiquem a sua audição. Adoção de medidas básicas como equipamento de proteção coletiva. Perfeito? Equipamento de proteção coletiva. EPIs. E assim vai. Quem vai traçar isso é o próprio PCA, Programa de Proteção Auditiva. Muitas das vezes, ok? Se você não tiver um caráter prevencionista com esse documento chamado PCA, essa pessoa chegará aí à perda total da sua audição. É o que está acontecendo muito hoje com os jovens. Você vê o pessoal aí do pancadão, né? Passa na rua, pelo amor de Deus, a casa da gente chacoalha. A casa, a janela, você fala, meu Deus do céu, eu fico imaginando essas pessoas, né? Fico imaginando essas pessoas dentro desse carro. O impacto que isso vai ter, perfeito, na audição dessas pessoas. E detalhe de extrema relevância. A perda da audição é irreversível. A gente começa a ter perda de audição com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Com a chegada da idade mais avançada, a gente começa a ter perda aí auditiva. Perfeito? Ok. Agora, se você antecipar isso,
fica complicado. Aí o cara sai no final de semana com o seu carro com o volume ao máximo e ainda vai trabalhar num ambiente laborativo, ok? Aonde ele efetivamente tem perda auditiva. Pouco tempo está surdo. Perdeu a audição, não há o que se fazer, já era. Outro detalhe importante, que eu já vi muitos desses PCA, Programa de Conservação Auditiva, vocês sabiam que o som, ele entra, mesmo que você, né, utilize, ok? Mesmo que você utilize o protetor auricular, o som, ele é movido por vibração. Por isso que quando passa alguém com um carro muito alto aqui na rua, né, o último volume vibra tudo, estremece tudo. O som, ele entra até pelos ossos. O som entra até pelos ossos. Então, a gente tem que ter isso muito de perto, esse programa, porque até pelos ossos ele consegue atingir o seu ouvido. Que não é à toa que o nosso ouvido são 3 ossinhos que vibram, né? Quando a gente ouve, vem a vibração do som e a gente acaba escutando. Vocês imaginem, né? E aí eu quero exemplificar, melhor dizendo. Aí o cara trabalha a semana inteira numa empresa que efetivamente tem um índice de ruído muito alto e ao final de semana faz uso do seu carro com um pancadão. Hora que ele ficar surdo, vem a pergunta. Adivinhe de quem que ele vai falar, de quem que é a culpa. Adivinha de quem que ele vai falar que é de culpa? De quem ele adquiriu essa anomalia auditiva. Então, ele vai falar que é da empresa. Aí eu adquiri lá no meio ambiente do trabalho. Foi lá que eu adquiri isso, no meio ambiente do trabalho. É isso que ele vai dizer. Aí você vai ter que estar documentado e falar, olha, o nosso programa de conservação auditiva, ele está aqui. Perfeito? Ele efetivamente está aqui. Ah, ok. Tudo bem, meus amigos, ligado a esses programas de prevenção de saúde e doença ocupacional? Alguém tem alguma dúvida? Por gentileza, abram o áudio de vocês, está franqueado. Perfeito? Estou aberto a perguntas terminado este capítulo aí. Por favor. Abram o áudio de vocês, façam perguntas para mim, por gentileza. Fala, Dani. Fala. Tem alguma dúvida? Assim, que eu entrei agora no serviço e é em hospital, aí estão separadas todas essas partes aqui foi faltou, sabe? Alguma é complicado. Danilo, não estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem agora? Agora sim. Então, eu comecei a trabalhar no hospital recentemente, como aprendiz, e eu estou separando a pasta disso, da maioria das coisas que você falou, porque quase tudo tem. Só que eu quero saber qual é a frequência que eu tenho que estar mexendo nisso, para ficar sempre atualizando, todo dia, é semanal. Então, aí vai depender de cada programa, tá? Via de regra, a periodicidade dessa documentação, perfeito? Via de regra, a periodicidade dessa documentação é anual. Então, PPRA é anual, a maioria deles, a periodicidade desses documentos é anual. A maioria deles. Entendeu? Você que está trabalhando no hospital, você veja que legal isso aí, né? Tem que ter um acompanhamento. Você deve ter lá, o hospital tem muito risco biológico. Fungo, bactérias e vírus. Contanto que vocês vejam, o coronavírus aí está mandando o pessoal ficar em casa. O melhor remédio é ficar em casa do que ir para o hospital. Eu trabalho na administração da cozinha, né? Onde eu separo as coisas. E esses dias, assim, não é falando sobre o que você falou hoje, mas em outra aula, que é o EPI. Quanto que é
quantos meses eu tenho que estar fazendo a troca? Porque eu que vou cuidar dessa área. Então, aí eu retorno, ô Danilo, a minha fala inicial, entendeu? Na verdade, o EPI ele tem que ser trocado assim que tiver necessidade. A todo momento que tiver necessidade de troca do EPI, tem que ser realizado. Mas como assim, Marcos? Por exemplo, se a gente estiver falando de protetor auricular, você usou um protetor auricular, máximo o quê? Se você tiver com as mãos sujas, máximo o quê? 1, 2 horas, você já tem que trocar de novo. Se você estiver me falando aqui a gente viu de máscaras respiratórias, né? Máscara respiratória, que é o grande problema que estamos vivenciando hoje, 2, 3 horas de máscaras você tem que trocar. Agora, se você estiver me falando da cozinha, que é onde você trabalha, na cozinha, a maioria das vezes, utiliza-se aquela luva que é de ferro, né? Para corte. Por quê? Se a pessoa cortar alguma coisa, que seja uma carne, seja o que for, e ela cortar este nervinho aqui, ó, que nós temos do dedo, às vezes cortando algum mantimento, ela vai perder o movimento de pinça. Ela não vai conseguir mais pegar nada. Esse dedo ficará um dedo morto. Então, ela não tem mais movimento de pinça. A gente, para pegar, deixa eu pegar aqui na minha mesa, para se pegar uma caneta, por exemplo, você não vai conseguir pegar assim, né? Como a gente pega. Você vai ter que fazer assim, ó. Terrível. Você não tem mais um movimento de pinça. Então, a caneta que está em cima da mesa, você vai ter que pegar desta forma. Simplesmente terrível. Simplesmente terrível. Perfeito? Então, fora fornecer o EPI, a gente não pode esquecer que a gente também tem que treinar, né? Como utilizar o EPI? Qual a melhor forma de se utilizar este EPI? Perfeito? Então, é isso. Respondi sua pergunta? Tá tudo certo? Sim, respondeu. É que a documentação que eu faço tem o nome do EPI, o CA, o CA e a assinatura do colaborador. É um procedimento certo? Corretíssimo. Corretíssimo. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter essa documentação. Porque ele assinou que ele recebeu, né? Significa dizer que a empresa está preocupada com a saúde ocupacional dele. Então, a gente entrega os EPIs, perfeito, e efetivamente faz com que ele assine. O mais correto de tudo, quando a gente dá, especialmente eu, né? Eu, quando dou treinamento para a utilização de EPI, eu gosto e grave isso com você, de gravar mesmo. Ó, vamos ter uma palestra sobre como usar a luva de aço na cozinha. Vamos ter um treinamento a respeito disso. Pegue todos os colaboradores, seja quantos for, 2, 3, 4, 5, não sei, grave, né? E deixe isso guardado, porque esta mídia, lá na frente, se ele disser que efetivamente não tinha conhecimento, sofreu um acidente, quiser responsabilizar a empresa, isso vai ser um instrumento muito forte de prova para a empresa. Leve lá o seu empregador, inclusive. Perfeito? Então, é melhor, com uma certa periodicidade, né, a gente ter esse material. Sim, entendi. Tudo bem, Danilo? Tudo. Mais alguém tem alguma dúvida para me perguntar? Professor, Fala, Rafael Alckmin. esses programas de saúde, eles são mais voltados mesmo para a área empresarial ou também tem a ver com segurança pública? Tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo. Com tudo, em todos os setores. Perfeito? Com todos os setores. Sem exceção. Então, por exemplo, se for uma questão de obra que estão fazendo na sua rua, você não participa da empresa, não tem nada a ver, só que de alguma maneira te afeta, o ruído ou algo do tipo, aí afeta a sua audição, por exemplo. A Com empresa ela vai se certeza. responsabilizar? Sim. Vejam aquela máquina que se chama batistaca, né? Então, um prédio, essa máquina é terrível. Quando um prédio há de ser construído, quando ele ainda está iniciando as obras, vem aquela máquina que fica batendo, né? Para jogar a viga para fazer a fundação do prédio.
Então aquilo está parado, aí desce um peso e fica batendo. Pá, pá, pá. Né? Com uma violência enorme, porque aquilo tem que descer a mesma altura do prédio, tem que ter a mesma fundura de viga de profundidade, né? Para manter ele em pé, senão ele tomba. Perfeito? Para dar sustentação a ele, né? Aquela batistaca, você veja que ela acaba com as casas do lado e a pessoa que está ali acaba com a audição dela. Então, na verdade, se eu trabalho numa construtora, né, e se utiliza deste equipamento, eu tenho que ter esse programa de conservação auditiva, inclusive para os moradores que estão do lado. Pô, essa obra vai demorar 1 ano e meio, 2 para terminar. Essa pessoa vai ficar no ruído diuturnamente, né? Durante 1 ano e meio, 2, com certeza vai ficar surda. Com certeza ficará surda. Entendeu? Então, serve para tudo, obrigatoriamente. Perfeito, meus amigos? Respondi sua pergunta aí, Rafael Alckmin. Sim, senhor. Por que você perguntou? Fiquei na curiosidade agora. Na verdade, só para gerar assunto mesmo, foi uma dúvida que surgiu aqui. E também por conta dessa questão foi mais por conta do corona, porque em algumas unidades, né, hospitalares está faltando os materiais de proteção, então as pessoas elas estão se arriscando também, entendeu? Então foi mais nesse sentido. Ou então, por exemplo, se for o caso, fica ligando toda hora no seu celular, e aí a pessoa começa a ficar muito estressada, ela começa a desenvolver algo assim, uma depressão, então algum estresse, algo do tipo. Por isso, tem alguma relação ou não? Tem toda a relação, Rafael Alckmin, tem toda a relação. Não é à toa que hoje o maior índice de afastamento do trabalho é por depressão. Hoje em dia a tecnologia é muito boa. Veja aqui que a gente está fazendo uso dela, né? Mas é o que você falou, também, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela também é destruidora. Porque você hoje não consegue ficar, é uma cobrança excessiva. A pessoa manda hoje uma mensagem de texto via WhatsApp, se você não responde, ela já põe aqueles pontinhos guarda-chuva, né? Exclamação. Só aquilo já te deixa apreensivo. Só aquilo já faz você sofrer um estresse. Perfeito? E a cobrança hoje é excessiva. As pessoas querem tudo com imediatismo, querem tudo para ontem. Tem gente que sabe trabalhar sob pressão e tem gente que não sabe trabalhar sob pressão. Não consegue. Isso leva, assim, a casos, né, de afastamento do trabalho, que hoje é o número 1, entendeu? Em causas de afastamento, por as pessoas ficarem depressivas dentro do meio ambiente do trabalho. Cobrança excessiva, ok? O trabalho enobrece o homem, te deixa nobre, perfeito? Mas se você não fizer uso desses programas aqui ocupacionais, o trabalho também te adoece, perfeito? Então, por isso que a gente tem, inclusive, uma proteção constitucional do meio ambiente do trabalho. Tudo bem, Rafael Alckmin? Tudo bem, professor. Pessoal, qual que é o horário do nosso intervalo, hein, que eu não lembro? É 8h30. 8h30? Então, eu vou finalizar por aqui. Eu vou deixar meu áudio aberto. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tudo bem? Sim.